Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, leremos apenas um versículo. Vamos tratar de um assunto que já temos tratado outras vezes aqui, mas é necessário que a gente fale de vez em quando. Nós vamos ler em Mateus capítulo 16, leremos o versículo 18. Localize em suas Bíblias, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, Levi, capítulo 16, versículo 18. Diz assim o Senhor Jesus, falando diretamente a Pedro, no caso: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só esse versículo que nós vamos tratar acerca dele e dos ensinamentos que a gente tem sobre isso. E rogamos a Deus que Ele nos dê discernimento, entendimento, compreensão destas coisas e nos dê graça para, em compreendendo estas coisas, colocarmos em prática e agirmos de acordo com a vontade do Senhor. Então, olhem só, irmãos, vamos tratar da edificação, o crescimento da igreja. O que é que o Senhor Jesus nos diz sobre isso? O que é que a Bíblia nos diz sobre isso? Por que volto a este assunto? Porque esta semana eu li um artigo escrito por um pastor batista americano sobre crescimento de igrejas. Ele diz, nesse artigo, que estudou sobre o assunto no famoso seminário americano que tem em Führer, do pastor Peter Wagner, que é sucessor de McGavran. São os criadores desse movimento de igreja de forma empresarial. Aqui em João Pessoa nós temos pastor, e pelo menos um que eu conheço, que se formou lá, fez mestrado lá nesse seminário, e de fato a sua igreja é um fenômeno de crescimento aqui em João Pessoa. Então esse pastor batista, ele aprendeu, ele diz no texto dele que ele aprendeu, fez o curso lá, aprendeu, colocou em prática, a sua igreja cresceu como um fenômeno, mas com o tempo ele descobriu pela palavra que estava tudo errado. Estava tudo errado. Então ele resolveu mudar o seu comportamento, que implica arrependimento. Resolveu denunciar aquele movimento, denunciar tudo aquilo que ele aprendeu, para evitar que outros pastores incorressem no mesmo erro que ele incorreu. Irmãos, repito, nós temos falado sobre este assunto diversas vezes, e voltamos a ele porque este é um problema muito sério, que tem contaminado muitos pastores com sede de poder. Como eu já disse a vocês em tantas vezes aqui, sempre que encontramos um irmão, principalmente se for da liderança da igreja, a nossa igreja presbiteriana ou de qualquer uma outra igreja, inclusive da nossa, sempre que encontramos um irmão da liderança, duas perguntas são básicas e na mesma ordem. Ô pastor, como vai a sua igreja? Esta é a primeira pergunta. A segunda imediatamente é: quantos membros tem? Ou seja, a avaliação daquele irmão ou daqueles irmãos que nos perguntam isso, a avaliação se a nossa igreja vai bem ou não, é a quantidade de membros, é se tem crescido em número de membros. Que tristeza, irmãos, mas essa é uma realidade em 100% dos casos, quando a gente encontra algum irmão da liderança da igreja. Isso é um equívoco, imaginar que a igreja vai bem pelo tamanho dela, pela quantidade de membros que ela tem. O que é que as Escrituras nos dizem acerca desse assunto? Acerca de crescimento de igreja? Podemos ver desde os Salmos. O Salmo 127 não trata exatamente disso, mas podemos aplicar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, versículo 1, nós podemos aplicar isso para a edificação da igreja. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor a cada dia os que iam sendo salvos. História
do início da igreja. Acrescentava-lhes o Senhor a cada dia os que iam sendo salvos. Não eram os apóstolos que acrescentavam nada à igreja. O papel deles era pregar e orar, como eles mesmos disseram. Atos 2:47. Problema da igreja de Corinto. Paulo, escrevendo àqueles irmãos: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. 2 Coríntios 3:6. E o versículo que lemos, Jesus dizendo: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mateus 16:18. Então, irmãos, como nós podemos ver nesses 4 versículos que vimos aqui, não há dúvida nenhuma que a edificação, o crescimento da igreja, isso é prerrogativa do Senhor Deus. E como é triste ver liderança da igreja tentando competir com Deus, usurpando a glória de Deus, com o crescimento numérico de igrejas, o que dá toda a glória para o pastor daquela igreja, a liderança daquela igreja que fez com que ela ficasse algo fenomenal. E o pior, a partir desse crescimento de igreja tal, igreja qual, estabelece a competição entre pastores, como nós vemos aqui na nossa cidade. Competição entre igrejas. Qual é a maior? Qual é a que tem mais membros? Qual é o pastor mais importante? Qual é o pastor que vai ser entrevistado pela mídia? Nós vemos isso aqui claramente. Todo mundo sabe disso aqui. Na nossa cidade. Obviamente isso acontece no mundo inteiro. Nós vemos isso nos grandes líderes da igreja, seja inclusive a católica. A igreja com 70 mil membros, a igreja com 70 mil lugares, o outro fez uma de 200. Disputa de poder entre os líderes, usurpando a glória de Deus. Quanta tolice, irmãos, quanta tolice. A edificação, o crescimento da igreja é algo sobrenatural. Quando estudamos acerca do assunto, nós constatamos que os apóstolos sabiam disso. O próprio Pedro sabia que quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a chave dessa questão, a chave dessa afirmação não é quem é a pedra. Problema que a igreja católica criou, a pedra é Pedro. Não é esse a chave dessa afirmação. Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A chave é essa afirmação: eu edificarei a minha igreja. Pedro sabia que não era ele a pedra. Ele sabia que a pedra era Jesus, então não estava em questão aí quem é a pedra. Pedro mesmo diz isso, quando declarou diante do Sinédrio: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedro fez essa afirmação, e ele não tirou isso da cabeça dele não, ele simplesmente citou um salmo. Salmo 118, versículo 22. Pedro sabia muito bem que a pedra que Jesus estava falando não era ele, era a pedra de Jesus. E não é essa a questão é: eu edificarei a minha igreja. Paulo também, como ele ensina claramente, a igreja é edificada, aos Efésios ele diz isso: a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Efésios 2:20. Então, irmãos, repito, a questão principal dessa afirmação de Jesus: Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, não é quem é a pedra. A chave dessa afirmação é: eu edificarei a minha igreja. Então, irmãos, continuando o exame desse versículo, na sua segunda parte, ainda sobre a edificação da igreja, o Senhor Jesus afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que quer dizer isso? As portas do inferno. Isso é uma afirmação, uma expressão que já era conhecida naquele tempo e continua sendo conhecida ainda hoje. E se refere, obviamente, ao poder das trevas, é somente isso. Se refere ao poder do inferno, de Satanás, o que for. Nada prevalecerá contra a igreja do Senhor, é só isso que ele está afirmando. Ele é o único que tem poder sobre as trevas. Ele é o único que tem poder sobre o inferno. Ele é o único que tem poder sobre a morte. Ele é o único que tem poder sobre Satanás, o que seja. É isso que ele está afirmando aos apóstolos.
Então, como naquele tempo morte era sinônimo de inferno, sepulcro era sinônimo de inferno, ele está dizendo para os seus apóstolos isso: olha, meus filhos, eu edificarei a minha igreja, isso vai ser feito através de vocês, e nem a morte pode impedir vocês de fazer isso. É isso que ele estava afirmando para os seus discípulos, só isso. Ninguém vai deter vocês nessa missão que é minha. Eu edificarei a minha igreja e farei isso através de vocês. E nem o inferno vai deter vocês, nem a morte vai deter vocês. É isso. É só isso, irmãos. E como podemos saber se estamos sendo agentes de Jesus nessa sua missão de edificar a sua igreja? Como é que a gente sabe se está enquadrado, digamos assim, nessa missão, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder? Como é que a gente sabe se nós estamos dentro daquilo que Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer? João 15,5, ele estava falando disso, da edificação da igreja, da pregação do evangelho. Era disso que ele estava falando. Vocês não podem fazer isso se não for no meu poder. Como é que a gente sabe se a gente está enquadrado nisso? Então, em primeiro lugar, irmãos, como interpretamos o versículo, as suas duas partes, nós precisamos ter consciência absoluta de que a igreja é algo sobrenatural. A igreja não é uma empresa religiosa, como vem sendo tratada. Não é uma organização socio-religiosa, na qual podemos usar técnicas comerciais, métodos de crescimento administrativos que se aprendem na universidade, conhecimentos científicos, como marketing, por exemplo. Essas igrejas grandes têm departamento de marketing, tem administradores, tem marqueteiros, tem até lobistas, dependendo da situação. Isso não é a igreja de Cristo, seja ela de que denominação for. Irmãos, a igreja é a família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o construtor. Nós somos apenas pedras vivas, como Pedro também ensina lá em 1 Pedro 2,5. Eis a razão por que nos opomos radicalmente a qualquer tipo de sabedoria humana nessa empreitada de fazer a igreja crescer. A igreja é algo sobrenatural e é Cristo mesmo quem a edifica e quem lhe dá crescimento, e faz isso através de nós, desde que façamos como Ele ordenou. Nós somos os seus agentes eleitos e comissionados para essa missão de fazer a igreja crescer. Crescer em que sentido? No conhecimento de Deus. É esse o crescimento, e só esse, que a Bíblia fala o tempo inteiro quando os apóstolos falam em crescimento. Crescei no conhecimento do Senhor, crescei no amor uns aos outros, crescei no testemunho que vocês têm que dar de Jesus. Nunca fala em crescimento numérico, a não ser logo no início, quando diz que Deus acrescentava a cada dia e a igreja crescia em número, porque era o início da igreja. Somente ali é falado nisso. Os apóstolos nunca trataram desse assunto, de crescimento numérico de igreja. Nunca. Então, em primeiro lugar, irmão, nós temos que lembrar disso, não podemos esquecer isso. A igreja é algo sobrenatural, a igreja é a família de Deus, a igreja é o corpo de Cristo. Eu não tenho poder para mexer em tamanho, em quantidade do corpo de Cristo, eu não tenho como mexer na família de Deus, a não ser dando ensinamento a esta família. Esse é o papel de um pastor. Em segundo lugar, como agentes dessa obra sobrenatural, nós precisamos trabalhar, obviamente, sob um poder sobrenatural. Sem mim, nada podeis fazer. João 15,5. Eu edificarei a minha igreja. Mateus, como nós lemos aqui, 16:18. Mais uma vez eu repito, esta é a razão pela qual eu me oponho radicalmente. Seja no conselho da igreja aqui com os presbíteros, seja em presbitérios, seja onde for. A última reunião do Concílio Supremo da igreja, em que eu estive lá, a palavra do presidente da igreja foi sobre tamanho de igreja em números. Levaram até um cidadão da Coreia, não sei de onde, pentecostal, para falar sobre como é que se faz a igreja crescer. Digo, meu Deus do céu! Olha como está a minha igreja.
Que loucura! Eu sou contra qualquer tipo de artimanha que Paulo chama de artimanha, de astúcia humana que induz ao erro. Paulo fala isso aos Efésios. Ora, irmãos, se a igreja é algo sobrenatural, vamos usar a lógica. Se a igreja é algo sobrenatural, eu não posso fazê-la crescer usando artifícios naturais. Eu não posso usar sabedoria natural, humana, adquirida em universidade, para fazer a igreja que é sobrenatural crescer. Por isso todos nós, em especial os líderes, precisamos viver de forma piedosa, como a Bíblia manda, de forma santa, ser bons mestres da palavra, temos que ser aptos para falar sobre isso, como Paulo ensina, apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, tendo poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem, isso no âmbito da igreja. Paulo fala isso a Tito. 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, nós vemos o apóstolo ensinando a seus discípulos quais são as características, quais são os pré-requisitos para a ocupação de cargo de liderança na igreja. Os líderes, segundo o apóstolo ensina e aprendeu com o Senhor Jesus, devem ser irrepreensíveis, dedicados às suas esposas, sóbrios, prudentes, gentis, não egocêntricos ou obstinados. A Bíblia diz que a obstinação é como pecado de idolatria. Não contenciosos, briguentos por tudo no mundo, livres do amor ao dinheiro, não avarentos, bons governantes de suas famílias, tendo filhos criados no temor, na disciplina do Senhor, homens de boa reputação entre os incrédulos, na sua vizinhança, ninguém pode ter o que falar de você, crentes maduros e, sobretudo, no caso de liderança da igreja, aptos para ensinar. Percebem a largura, a altura, o comprimento, a profundidade deste padrão? Como diz Paulo, quem é suficiente para estas coisas? Coríntios. Mas ele mesmo responde, a nossa suficiência vem do Senhor. Então esse padrão é altíssimo. Por que esse padrão é altíssimo? Porque está tratando aqui da edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo, uma obra sobrenatural, e por isso mesmo nós precisamos trabalhar sob um poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo. É por isso que esse padrão do líder da igreja é altíssimo. É Cristo quem edifica a sua igreja, e os seus agentes nessa edificação, especialmente os líderes, precisam buscar esse padrão. Como diz Paulo, eu não sou perfeito, mas prossigo para o alvo. O líder tem que estar imbuído da consciência de que ele é agente de Jesus para a edificação, para o crescimento da sua igreja, e como é um líder, ele tem que estar nesse padrão para ensinar a igreja de Deus. Quando os líderes não buscam esse padrão, mas buscam padrões universitários, econômicos, comerciais, o que é que nós vemos? A igreja crescer sobre uma estrutura defeituosa, como se vê, totalmente incompatível com a pedra angular sobre a qual ela deve ser edificada. Quando a gente examina as igrejas e o que está sendo feito nas igrejas, e estuda a palavra e chora e ora, e só falta morrer diante do Senhor de vergonha, porque a gente vê que a igreja, no geral, não tem nada a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo edifica sobre a pedra angular, que é Ele mesmo também. Que tristeza! Portanto, irmãos, em terceiro lugar, como agentes da edificação sobrenatural da igreja de Cristo, nós precisamos saber quais são os nossos objetivos como igreja.
qual é o nosso alvo. Quem disse que o nosso alvo é crescimento numérico? Onde é que tem isso na Bíblia? Qual é o nosso alvo estabelecido na Bíblia? Qual deve ser? Em primeiro lugar, irmãos, o primeiro alvo da igreja é a adoração a Deus. A adoração a Deus. Primeira pergunta do nosso catecismo. Adorar a Deus, gozá-lo. Para isso precisamos ter comunhão uns com os outros. Lembra da igreja iniciante lá, 2:42? E perseveravam, primeiro ponto, na doutrina dos apóstolos. Fora da doutrina, tudo estará errado. Tudo. Na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Esses irmãos se reuniam para adorar a Deus, para crescer no conhecimento de Deus. Enquanto isso, Deus lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Então, o primeiro alvo da igreja é a adoração. Fomos salvos para isso. Comunhão, para demonstrar ao mundo que esse povo é diferente, é um povo de Deus, é o corpo de Cristo. Crescimento espiritual pelo estudo da palavra, pela edificação mútua. E, obviamente, a partir daí, naturalmente, evangelizar. Em que sentido? Dar testemunho da salvação que nós recebemos pela graça. Lembra de Pedro? Somos raça eleita, repetindo lá o Levítico, Deuteronômio, a lei. Somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tem um para nessa história. Tem um objetivo. Para testemunharmos das maravilhas de Deus. Para testemunhar a maravilhosa salvação. Para testemunhar o poder do nosso Senhor. E só se pode fazer isso nesse poder. Não há alvo bíblico para crescimento numérico de igreja. Não há. Portanto, todo e qualquer ministério desenvolvido pela igreja obrigatoriamente deve contribuir para o atingimento dos alvos bíblicos, quais sejam a adoração, em primeiro lugar, repito, comunhão dos irmãos, crescimento espiritual no conhecimento da doutrina e, a partir daí, evangelismo pelo testemunho, especialmente pelo testemunho. Quem prega é pregador. Quem sai para evangelizar fora é evangelista, missionário. Não é todo mundo. Está escrito, a uns deu o dom de pastores, mestres, evangelistas. É a quem Deus dá esse dom. A igreja tem que testemunhar, tem que viver em santidade, tem que crescer no conhecimento de Deus, tem que demonstrar esse conhecimento pelo amor uns aos outros. Enquanto isso, Deus lhes acrescenta os que vão sendo salvos. Se desenvolvermos ministérios que tenham o objetivo equivocado de aumentar o número de membros da igreja, ou o que é pior, e é verdade absoluta, mas ninguém tem coragem de admitir, embora eu já vi um pastor de uma igreja grande aqui admitir isso. Se tiver como objetivo aumentar a arrecadação da igreja, aí sim, nós estaremos indo para o inferno e levando multidões atrás de nós para o inferno. Como Jesus disse, seremos cegos, guias de cegos, levando todos para o abismo. Por isso, que cada um discípulo de Jesus, seja líder da igreja ou membros da igreja, como vocês estão me ouvindo e vendo agora aqui, que cada um procure descobrir qual é o seu dom. Todo convertido recebe, com o dom da salvação, ele recebe um dom de serviço, de alguma forma, para a edificação da igreja, porque ele é uma pedra viva. Identifique qual é o seu dom para o crescimento da igreja, não é para você ser importante. E trabalhe sempre visando o fortalecimento espiritual da família de Deus, o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Seja qual for a sua denominação, seja onde for que você se congregue, trabalhe com esse objetivo, com essa visão. E lembre-se sempre, o poder sobrenatural de que precisamos se evidencia necessariamente em uma vida de santidade, em obediência ao Senhor, em temor ao Senhor. Não há outro meio. Não há outro meio de se mostrar para alguém
que foi convertido pelo Senhor. A obediência é a evidência básica, a obediência ao que o Senhor diz na sua palavra. Como agentes de Cristo, no crescimento, edificação da sua igreja, precisamos trabalhar. Precisamos sim, precisamos evangelizar para que os eleitos de Deus ouçam essa pregação do Evangelho. Precisamos sim. Isso tem que ser feito de forma eficaz. E não há como fazer a obra do Senhor de forma eficaz sem fazê-la fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Essa obra é sobrenatural. Embora seja feita por nós como agente de Deus, é uma obra sobrenatural. Isso deve ser demonstrado naturalmente nas nossas relações interpessoais, a começar da nossa casa. Eu digo isso aqui e sei que aborrece alguém. Eu sei como cada um de vocês vive nas suas casas. Eu sei como os maridos tratam as mulheres. Eu sei como as mulheres tratam seus maridos. Eu sei como vocês tratam seus filhos. Eu sei como seus filhos tratam vocês. Eu sei como vocês são vistos pelos vizinhos. Eu sei como vocês são vistos nos seus empregos. Sabiam que eu já fui no emprego de alguns irmãos daqui da igreja e perguntei ao patrão como ele é aqui? Qual é o testemunho dele aqui? Sabiam disso? A começar pelas nossas casas, irmãos. Não se esqueçam que muitos de vocês vão ao gabinete conversar comigo. Muitas mulheres vão me contar como são seus maridos. Muitos maridos vão lá se queixar de suas mulheres. Muitos pais vão lá pedir oração pelos filhos que são perversos, porque eles os criaram perversos e vão pedir oração por eles. Muitos filhos vão lá se queixar do pai, um estúpido, grosso, bruto, cavalo dentro de casa. Eu sei. Evangelizar. Evangelizar o quê? Como? Então tem que começar em cada um de nós. Eu sou de fato discípulo de Jesus. Eu estou nessa empreitada de edificar a igreja de Cristo. Eu sou uma pedra viva nessa edificação. Eu entendi que essa obra é sobrenatural. Eu entendi que eu não posso fazer absolutamente nada se não estiver fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Olha, irmãos, em último lugar, como agente da edificação, do crescimento sobrenatural da igreja, que é algo sobrenatural, precisamos ter convicção de que somos um corpo. Nós somos uma pedra, sim, mas essa pedra faz parte de uma construção. Ela não é uma pedra solta. Nós fazemos parte de um corpo. Os verdadeiros crentes se envolvem uns com os outros. Se envolvem uns na vida dos outros. Obviamente eu não estou aqui falando de fofoca, de mexerico, de se meter na vida do outro, de intromissão, não é isso que eu estou falando. O que queremos dizer é que a igreja não é um teatro, um cinema, onde as pessoas vão, assistem uma peça e daí vão-se embora e só se veem de novo no próximo domingo. Como acontece isso aqui na nossa igreja? Termina o que nós chamamos de culto, os irmãos vão-se embora às carreiras, como se estivesse aqui, não aguentando, esperando cada minuto a hora do homem dizer amém para sair. Vão-se embora, não dão nem tchau para os outros irmãos. Que coisa terrível! Como é que uma pessoa dessa imagina que faz parte do corpo de Cristo? Como é que uma igreja cheia de pessoas desse jeito, 3.000, 4.000, 5.000, todas desse jeito, monte de indivíduos individualistas, como é que imaginam que isso é a igreja de Cristo? Como é que imaginam que esse pastor fenomenal fez a sua igreja crescer e hoje tem 10.000 membros, todos desse jeito quase? Vem aqui receber a sua bênção numa pregação falsa e vão-se embora às carreiras quando termina o culto. Só domingo que vem agora. Que nos ensina as Escrituras, irmãos, como nós vimos aqui. Podemos citar outros versículos. Consideremos-nos
também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. O crescimento da igreja visa isso. Pai, que sejam um comigo como eu sou um contigo. Que sejam um, todos eles, que se amem, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Atenção! Na oração sacerdotal, Jesus diz isso lá no final. Que eles se amam, que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Preste atenção. Jesus nem está falando para que o mundo seja convertido, não. Quem converte é o Espírito Santo, quem ele quer, como quer, quando quer, se quiser, do jeito que quiser. Nós temos só que nos amar, demonstrar que nós somos um povo eleito, sacerdócio real, e o nosso testemunho vai demonstrar isso. É só isso que nós temos que fazer, enquanto igreja, desde que Deus dá o crescimento. Então nós precisamos saber disso. Eu faço parte de um corpo. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Hebreus 10, 24, 25. Quantos são assistentes de Santa Missa em casa? Veem a pregação de um determinado pastor, que conhecem só pela televisão. O pastor não conhece essa pessoa nem de jeito nenhum e consideram que aquele homem é o seu pastor. Porque faz uma pregação bonita todo domingo e eu acho que, pronto, eu estou edificado a assistir a pregação do pastor. Ou do padre. Detalhe, até padre agora está fazendo pregação do mesmo jeito da dos pastores, pregações falsas que agrada os falsos crentes, que imaginam que são do corpo de Cristo. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, o que é sinônimo de uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11. Observem que há um corpo. Há uma interação constante. Servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. 1 Pedro 4,10. Eu sou uma pedra viva, eu faço parte dessa construção. Eu sou a construção da igreja de Cristo. Eu estou trabalhando nessa construção da igreja de Cristo, que é Ele mesmo. Eu edificarei a minha igreja. Eu faço parte, eu estou no meio dessa edificação. Eu sou um agente de Deus nessa edificação. Eu sou uma pedra viva. O Senhor está trabalhando em mim e através de mim para a edificação da sua igreja. Uns aos outros, irmãos. Os teólogos chamam isso de, os versículos de mutualidade. Tem cerca de 26 na Bíblia. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. É um corpo. Porque cada membro, ao interagir com o outro, vai se agregando como pedras vivas, vão formando um corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo. Esse corpo é a igreja de Deus. E quem dá esse crescimento, obviamente, é Deus. Eu não posso, através de astúcia, de artimanha, de conhecimento intelectual, científico, universitário, econômico, eu não posso fazer a igreja crescer. Se fizer, é um crescimento errado, falso. A igreja de Cristo em desenvolvimento tem que estar enquadrada nessa afirmação de Jesus: eu edificarei a minha igreja. Esse é o ensino bíblico, irmãos, sobre crescimento de igreja, sobre edificação mútua dos irmãos. É uma obra sobrenatural. Se vivermos assim, como igreja de Cristo, sob o poder do Espírito Santo, eu lhes afirmo com base bíblica que enquanto isso, Deus nos acrescentará a cada dia os que forem sendo salvos, conforme está escrito. Não importa qual seja a denominação. Se Deus vai acrescentar aqui ou ali, não interessa. Onde houver um pastor ensinando a Bíblia com integridade, nunca haverá uma igreja grande. E sempre Deus acrescentará a cada dia a essa igreja os que vão sendo salvos. Porque o pastor é constituído pelo Espírito Santo. E as ovelhas são salvas também pelo Espírito Santo. Pois o Senhor vai fazer com que os dois se encontrem. A ovelha para ser pastoreada por um pastor verdadeiro. O pastor verdadeiro para conduzir ovelhas verdadeiras. E nesse processo se dá a edificação, o crescimento da igreja no poder sobrenatural do Espírito Santo. Lembrem-se, irmãos queridos, edificação e crescimento da igreja é atribuição exclusiva do Senhor Deus.
eu edificarei a minha igreja. E ele faz isso através de nós. Assim diz o Senhor. Exatamente porque a igreja não é uma simples organização socio-religiosa, coisa humana, como vem sendo tratado. E sim uma obra sobrenatural, uma obra divina, em homens, a demonstrar que Deus está trabalhando na redenção da sua criação, que Ele mesmo amaldiçoou lá em Adão. E nós, a sua igreja, somos a demonstração viva, como Jesus disse: Pai, que eles sejam um, que se amem, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. E para que o Senhor enviou o seu apóstolo ungido Jesus Cristo? Exatamente para consumar a obra da redenção. É isso que é a igreja. A prova viva de que essa obra da redenção está em curso, está em andamento. Nós, a igreja verdadeira, somos a demonstração viva dessa verdade. Eu edificarei a minha igreja. Essa igreja é a prova de que há uma redenção de toda a criação em curso. Está em andamento. É disso que a Bíblia trata quando fala de crescimento de igreja. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. E que na mesma graça Ele nos ajude nesse ministério, para que vivamos de acordo com a sua doutrina, no temor do Senhor, para que vivamos para louvor da sua glória, e não glória nossa, glória humana, glória empresarial, glória institucional. Que possamos viver sob o poder sobrenatural do Senhor, na edificação de uma obra sobrenatural, que é a sua igreja, até que Ele venha nos buscar. Amém.